Então, pessoal, a partir de agora a gente vai dar início à nossa aula, tá? É importante também que vocês saibam que essa é a primeira aula do segundo bimestre, tá? Primeiro já passou, e como eu disse, eu vou divulgar as notas lá no grupo do WhatsApp ao final desta aula. Mas antes, pessoal, da gente começar, né, a falar um pouco sobre o segundo bimestre, né, começar o assunto relacionado ao segundo bimestre, eu preciso novamente falar algumas orientações, né, para que a gente conduza melhor esse segundo bimestre. A primeira orientação que eu falo para vocês é: usem o caderno de vocês agora para a escrita do conteúdo, tá? Conforme a gente for tendo as nossas aulas, e para a escrita das atividades, tá? As atividades vão continuar naquele mesmo formato, através do Google Sala de Aula e a utilização do Google Formulários, tá? Com exceção daqueles que não podem, né, não conseguem mais acessar o Google Sala de Aula e nem o Google Formulários, a atividade ela vai ser disponibilizada através do WhatsApp. E para isso eu preciso que vocês me informem, tá? Para que eu possa estar enviando para quem não pode acessar essas plataformas. Mas a recomendação, pessoal, de vocês utilizarem o caderno agora para fazer, né, tanto o conteúdo quanto os assuntos, é para facilitar realmente o estudo de vocês, né? Você está lá fazendo um trabalho, uma prova, e precisa saber de algum assunto. E aí, pessoal, a orientação que eu dou a vocês é: Ô, professor, oi, o do primeiro bimestre era para fazer? não é obrigado a fazer, mas é necessário, Anotar. porque ajuda nos estudos, entendeu? Facilita a vida de vocês. Então, vejam bem. Segunda coisa, pessoal, que eu quero comentar com todos vocês, e que vai ficar gravado, né, também para os outros alunos, é: algumas pessoas acabaram sendo reprovadas na disciplina e precisaram fazer recuperação final, a recuperação do bimestre, porque não atingiram a pontuação necessária. Ah, professor, mas eu fiz todas as atividades, fiz todos os trabalhos e aprovo. Certo. Mas, infelizmente, fazer tudo isso não é garantia de que vocês vão atingir a nota necessária para serem aprovados, né? Teve gente, por exemplo, que escreveu lá, por exemplo, eu perguntava o que era decompositores. O aluno, às vezes, escrevia: estou com preguiça de fazer atividade. Tá? Outra coisa também que eu encontrava bastante: copiar, colava um texto da internet que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com o que eu estava perguntando, né? Com o que a questão perguntava. E aí a orientação que eu dou para vocês é: tenham calma e paciência, leiam a atividade com calma, com atenção, e respondam dentro dos limites que foi perguntado. Porque senão, pessoal, as notas das atividades vão sair por aí, 0,2 pontos. Valia uma, o aluno tirou 0,2 pontos, né? Meio ponto, 8 décimos, tá? Então, tenham paciência, tenham calma quando forem fazer as atividades, os trabalhos e as provas, para não errarem. Porque, infelizmente, se errar, a pontuação ela vai ser, né, diminuída. E aí, é que eu já falei, não adianta fazer todas as atividades. Tem que fazer as atividades e fazê-las com sentido, né, da forma correta. Às vezes a gente não vai saber fazer da forma correta, mas a gente tenta, tá? É importante tentar. Então vamos falar aqui, né? Outra coisa, pessoal, que aconteceu bastante nas últimas 3 semanas que eu estava fechando esse bimestre. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Professor, eu cheguei agora, professor, como o senhor estava carregando. Sem problemas. É até importante, pessoal, lembrando essa questão que o Pedro até me recordou. Se alguém está com o celular descarregando, se alguém está com o celular no carregador, eu peço que ou tire do carregador, né, ou então saia da aula. Porque, pessoal, o risco de um celular carregando é muito grande, tá? E eu não quero que ninguém se arrisque aqui por conta da aula. Tanto é que eu já estou utilizando essa metodologia de estar gravando a aula para deixar disponível no Google Sala de Aula e ninguém sair prejudicado, tá? Então, vejam bem, pessoal. Eu tô gravando a aula. Oi? Eu tô gravando a aula.
Não entendi, Domingos. Fala mais alto. Você tá gravando a aula? Eu tô gravando. Então, o meu celular tá no carregador. Certo? Então, por favor, se você puder tirar do carregador e continuar na aula, fique. Mas se você não puder, tá? Aí depois você acessa a atividade, assim como os demais que estiverem na mesma situação, acessam a atividade no Google Sala de Aula, vê o link, né, vê o vídeo que eu vou deixar da nossa aula e responde a atividade. Então, assim, pessoal, dando continuidade, né, a nossa aula, né, eu espero que vocês continuem sendo participativos, desde o primeiro bimestre, né, porque aquele um ponto que eu falei lá no primeiro bimestre, que é de participação, vai continuar no segundo bimestre, tá? Tchau, Domingos. Vai continuar no segundo bimestre, tá? E vai ser muito importante porque foi graças a esse um ponto que muita gente passou, tá? E a questão da distribuição das notas vai continuar a mesma forma. A gente vai fazer algumas atividades, vamos fazer também alguns trabalhos e a prova, tá? Vamos, da mesma forma como aconteceu no primeiro bimestre. E a gente vai continuar conduzindo nesse segundo bimestre. E assim, pessoal, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que a partir de agora a gente vai começar, de fato, a estudar os assuntos referentes ao segundo bimestre. Vocês sabem que a gente fez, né, na verdade, no primeiro bimestre, uma revisão dos assuntos do sétimo ano. Só que a partir de agora, a gente vai começar a falar, vai começar a brincar, vai começar a entender um pouco que relações nós podemos estabelecer com os assuntos do oitavo ano com a nossa vida. Afinal de contas, nós estudamos ciência por conta disso, né? Para nós transformarmos o mundo cada vez melhor, né? Diante das nossas necessidades. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando uma tela, certo? Sim. Maravilha. Então, o que eu quero dizer a partir de agora para vocês sejam participativos, o momento de fazer pergunta se inicia a partir de agora, tá? Então, se sentir dúvida, se sentir que precisa fazer alguma pergunta ou algum questionamento, a hora é a partir de agora, tá? Então, vejam só, pessoal. O primeiro assunto que nós vamos estudar, e isso é um assunto de extrema importância, né? Tem muita relação com aquilo que eu postei semana passada no grupo. Perdão, eu acabei não postando no grupo do oitavo H, porque não deu tempo. Mas vejam bem, pessoal. Ao final dessa aula, eu vou programar, né, a atividade referente a esse conteúdo lá no Google Sala de Aula. E lá no Google Sala de Aula vai ter um link para vocês acessarem um vídeo no YouTube que vai falar um pouco sobre essa questão da alimentação no nosso país. E aí nós vamos estudar um pouco sobre alimentos e nutrientes hoje, tá? Durante essa semana. E vocês vão ter, além do conteúdo de hoje, um vídeo para assistir no Google Sala de Aula e a atividade para fazer. Mas, sem mais delongas, né, a gente vai começar a entender um pouco sobre o que são alimentos e são nutrientes. E aí, pessoal, essas duas imagens aqui, elas, na verdade, representam, né, o que são, na verdade, alimentos e nutrientes. Mas aí a pergunta que eu faço a vocês, né? Qual a imagem, na verdade, representa alimentos e qual a imagem que representa os nutrientes? Vocês saberiam me dizer? Essa primeira imagem são os alimentos e essa outra imagem é os nutrientes. Certo? É João Pedro, né? É. Certo. O restante do pessoal concorda com essa fala do João Pedro? Ou acha que é diferente? Eu concordo. Certo. O João Pedro, na verdade, ele tem razão, né? Alimentos, realmente, são esses alimentos, dessa primeira imagem aqui, nós podemos ver a maçã, né? A laranja, cenoura,
E os nutrientes são essas fontes aqui. Então, por exemplo, vitamina B1, B12, B6, B9, vitamina A, vitamina D, vitamina PP. Então, realmente, né? E qual é, na verdade, essa diferença, professor, entre alimentos e nutrientes, né? Então, vejam só, para poder a gente entender a diferença entre alimento, entre o que é alimento e o que é nutriente, é importante a gente compreender o significado dessas duas palavras. Alimento, na verdade, ele deriva do latim alimento, que significa alimento, mantimento ou sustento. E um exemplo disso é tudo o que comemos, né? Nutrientes, ele deriva já do latim nutrientes, que significa capaz de nutrir, de alimentar, alimentício, nutritivo, nutritício, substancial. Mas, afinal, pessoal, alguém aqui, né, dentro desses significados, entre a palavra alimento e a palavra nutriente, consegue me dizer quais são as diferenças entre alimento e nutriente? Alimento é um tipo de uma fruta, de um vegetal, e o nutriente são os bens que cada fruta e vegetal pode possuir. É isso aí mesmo, João Pedro. Alimento, pessoal, eu posso dizer para vocês de uma forma mais simplificada, né? Mas é isso aí que o colega falou. Mas de uma forma simplificada, alimento seria o que nós vemos, né? Nós tocamos. Então, a maçã é muito grande, a laranja é muito grande. Os alimentos que nós ingerimos, todos eles nós vemos, né? Nós podemos tocar. Já os nutrientes, pessoal, nós não conseguimos, porque eles são muito pequenos e eles são inseridos no nosso alimento, né? Então, por exemplo, o leite, nós sabemos que ele é rico em cálcio, mas um copo de leite tem muito cálcio. Então, como é que é feito, na verdade, né? Como é que esse leite ele pode nos trazer benefícios? A partir dos nutrientes que formam o leite, né? Por exemplo, o cálcio é um deles. E aí, pessoal, alimento, né, que nós já estávamos falando, é o que encontramos visível aos... Professor, Oi? vai ficar no Google Sala de Aula esse slide? Vai ficar a aula gravada com todo esse slide. Tá certo. Tá certo? Então, vejam só, pessoal. Continuando aqui, né? Alimento é o que encontramos visível aos nossos olhos. Certo? E aí, é justamente a maçã, a fruta, a laranja, a melancia, abacaxi, o arroz, o macarrão. Isso são alimentos, tá? Já nutrientes é o resultado da quebra desse alimento nos processos de digestão mecânica e química, que ocorre durante o processo de digestão. Então, vamos supor que eu, Miguel, professor, esteja comendo uma maçã. Vocês não concordam comigo que, conforme eu vou comendo ela pouco a pouco, eu vou quebrando essa maçã, eu vou dividindo ela cada vez em partes menores? Vocês não concordam com isso? Sim. Pronto. É justamente a partir dessa quebra desse alimento, né, nos processos de digestão mecânica, que a digestão mecânica é aquela que acontece na nossa boca, e a química é aquela que acontece tanto na boca quanto no estômago, né? Por exemplo, com a ação do ácido clorídrico, é devido a essa quebra nos processos de digestão que nós conseguimos absorver esses nutrientes, né? E não somente disso, né? Não somente desses nutrientes aqui, pessoal, que estão representados nessa imagem, mas dos muitos que os alimentos eles podem nos fornecer. Então, vejam bem, né? Para ficar mais fácil a compreensão, veja um exemplo que ele acontece muito no nosso cotidiano. Então, vamos imaginar que você fez um exame de sangue e descobriu que tem anemia. A anemia, pessoal, é a falta de ferro no sangue, tá? Para repor essa falta com a alimentação, né, devemos ingerir, por exemplo, mais fígados, couve e feijão, por exemplo, né? Esses alimentos aqui são ricos em ferro. Aí o ferro, pessoal, ele vai atuar, na verdade, né? Por que é importante a gente ingerir esses alimentos quando nós temos, por exemplo, anemia?
Porque o ferro, pessoal, ele vai atuar diretamente dentro do sangue, se ligando às nossas células dos glóbulos vermelhos, e ela vai, por exemplo, ajudar a levar oxigênio para o corpo e retirar o dióxido de carbono que está dentro do nosso corpo. E aí, pessoal, uma pergunta aqui, né? Se alguém saberia me dizer qual é a relação do fígado, da couve e do feijão com a anemia? Alguém saberia me dizer? Pode repetir a pergunta? Veja bem, pessoal. Alguém poderia me dizer aqui qual a relação do fígado, da couve e do feijão com a anemia? Que relação eles têm? Que eles vão combater a doença. E aí, pessoal, vocês concordam com essa fala do João Pedro? Vamos lá aqui. Rubens, você concorda com essa fala do João Pedro? Sim. Certo. Emanuel, você concorda com essa fala do João Pedro? Concordo, professor. Pronto. Pois é, pessoal, é justamente isso que o colega falou, né? A relação entre fígado, a couve e o feijão, nesse caso aqui, é justamente em tentar combater, né, através da alimentação, a anemia. Existem casos que só através da alimentação a anemia não pode ser, nós não conseguimos, né, eliminar a anemia do nosso corpo. E aí nós partimos, por exemplo, para o uso dos remédios. Mas nesse caso, né, se através da alimentação nós conseguimos melhorarmos, vai ser através da ingestão de mais fígados, por exemplo, fígado de galinha, fígado de boi, da couve, né, que é um vegetal, e do feijão, que é um grão, né, uma leguminosa. Então, vejam só, pessoal. Essa aqui traz, na verdade, representa muito bem, né, qual é essa função dos nutrientes. Isso aqui é um vídeo bastante interessante. Ele não tem som, então vocês só vão precisar visualizá-lo. E aí, pessoal, esse vídeo ele vai representar para a gente qual é a primeira função principal de nós obtermos, né, de nós realizarmos uma alimentação com bastante nutrientes. Então, vejam bem como é que vai ser esse vídeo. É um vídeo meio rápido, então eu peço a vocês que prestem bastante atenção nas modificações que vão aparecendo, né, durante o vídeo. Começou. Vou repetir novamente. Percebam, pessoal. O início do vídeo data, né, do primeiro dia. E aí, conforme vai passando rapidamente, nós chegamos no 36º dia, ou seja, após 33 dias. Vou repetir novamente o vídeo para que vocês possam observar. Primeiro dia, ó, com 10 dias, com 20 dias, e agora com 33 dias. Então, vejam só, pessoal, o que vocês conseguiram, né, absorver desse vídeo? A Nicole aí. Nicole, que eu sei que está presente. O que você conseguiu ver através desse vídeo? Que os nutrientes servem para cicatrizar. E aí, pessoal, o Rubens concorda com isso? O João Pedro concorda também? Sim. Concordo, professor. Pronto. Essa, pessoal, na verdade, né, vocês todos estão corretos, Nicole também. Na verdade, a primeira função, né, a principal, que vai fazer com que os nutrientes sejam importantes para a nossa vida, é porque justamente eles serão responsáveis pelo processo de restauração, né, de reconstrução e de estruturação do nosso corpo. Então, é que nem mostrou no vídeo aí, né? A gente tem a questão, né, quando nós nos cortamos ou arranhamos alguma parte do nosso corpo, é através dos nutrientes que nós conseguimos, por exemplo, regenerar a nossa pele. E não só a pele, pessoal, mas também outras partes do nosso corpo, até as partes mais internas.
Então, vejam bem, né? Além de ser responsável, né, pelo crescimento e funcionamento do corpo, os nutrientes possuem algumas funções. Então, por exemplo, nutriente, né, o que é nutriente? Agora é uma definição mais complexa. Nutriente é toda substância presente na alimentação e que o organismo pode se utilizar para crescer, se manter vivo ou para reparar as partes machucadas ou danificadas. E aí, por exemplo, pessoal, quando nós falamos sobre nutrientes, nós estamos falando aqui, ó, dos carboidratos, das proteínas, das vitaminas, lipídios e sais minerais. E aí a gente vai entender cada um deles a partir de agora. Tá? Começando pelas proteínas. As proteínas, pessoal, são substâncias, na verdade, que têm como função transportar o oxigênio, né, através da hemoglobina. É que nem aquilo que eu estava falando para vocês do caso da anemia, tá? Por exemplo, elas têm a função de proteger o corpo contra organismos patogênicos, né, como no caso dos anticorpos, e tem ação, por exemplo, como catalisadora de reações químicas, como exemplo, a enzima que está presente na nossa boca, que é a amilase salivar, que já ajuda no processo de digestão. Além disso, né, tem função como receptora de membrana, atua na contração muscular, além de serem fundamentais, por exemplo, para o crescimento dos hormônios e da sua formação, como, por exemplo, os hormônios da testosterona, progesterona, que são hormônios sexuais. E aí, onde é que nós encontramos, né, as proteínas? As proteínas são encontradas no leite, encontradas, né, no feijão, na soja, no trigo e no arroz integral, tá? E o que são os carboidratos? Os carboidratos, na verdade, eles fazem parte do principal alimento que nós precisamos ingerir quando nós falamos sobre alimentação. Né? Então, os carboidratos, ele tem a principal função, que é, por exemplo, fornecer energia para as nossas atividades. Além disso, eles também têm outros nomes, né? Podem ser chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Alguns carboidratos, por exemplo, eles destacam-se por seu caráter estrutural, como é o caso da celulose, que ele está presente, por exemplo, na parede celular dos vegetais. É a celulose, pessoal, quem dá origem ao caule, por exemplo, das plantas, né? Ou a quitina, que é um carboidrato, por exemplo, encontrado nos artrópodes, né? E quem são os artrópodes? São os camarões, por exemplo, que tem aquele exoesqueleto, né? Aquela casquinha, a barata, alguns insetos, e no caso, me fugiu agora o animal, que é bastante conhecido. O caranguejo, eu não sei dizer se ele é formado por quitina. Fica aí a pergunta se o caranguejo ele é um artrópode. Mas o escorpião, tá? Formado por quitina. Além de fornecer energia de maneira imediata, os carboidratos podem ser armazenados de diferentes formas. Nos vegetais, o carboidrato, né, ele faz a reserva de energia através do amido. Já nos animais, ele faz essa reserva de carboidrato através do glicogênio. O que significa isso, pessoal? Que nos vegetais, né, essa reserva de carboidrato, ela vai ser feita através do amido, que é geralmente aquele pozinho, né? Que às vezes, quando a gente corta alguma árvore, né, tem um pozinho. Aquilo ali é amido, né? Sem contar o amido de milho, que é o que nós utilizamos para fazer bolos e outros preparos. E aí, na gente, né, nos animais, vai haver essa reserva de energia, né, que nós obtemos através Ô, professor, Oi. a minha professora do 7º ano disse que o fermento em pó ele é feito de fungo. É isso aí mesmo, ela está correta. São, na verdade, fungos que vão, né, fazer com que haja liberação de um gás e faça com que expanda a massa do bolo. Depois eu posso disponibilizar para vocês com
um vídeo explicando melhor essa ação, né, do fungo na questão na questão da fabricação de bolos. E aí, pessoal, a questão do carboidrato, né, como ele é armazenado no nosso corpo, no corpo dos animais, é através do glicogênio. E aí eles ficam armazenados aonde, né? No nosso fígado e, em especial, nos nossos músculos. Quando o corpo precisa, eles são gastos, né? Há o gasto desses carboidratos. E aí nós encontramos carboidratos, pessoal, em todas as massas. Bolos, pães, macarrão, arroz. Perdão, que eu errei aqui na hora da digitação do arroz, que arroz é com Z. Também encontrados, né, carboidratos no açúcar de mesa, nas frutas, no caldo de cana. Então, pessoal, tudo que é massa, tudo que acaba sendo muito doce, acaba sendo fonte de carboidrato, tá? E aí, o que são lipídios, né? E aí, pessoal, antes da gente iniciar a falar sobre os lipídios, né? Qual é o risco da gente ingerir carboidratos em excesso? O risco principal é a criação, né, a existência de diabetes, por exemplo, né? Ingerir muito bolo, muito pão, muito macarrão, né? Pode provocar a chegada da doença que nós conhecemos como diabetes. Outra coisa também que pode provocar, né, é o entupimento das nossas artérias, que é conhecido como arteriosclerose. Pode aí desencadear infarto e AVC. E aí, pessoal, a gente falando agora sobre os lipídios. Os lipídios são os óleos e gorduras, né? Eles são encontrados no óleo de soja, no azeite, né? Na manteiga, na cera do nosso ouvido, nos leites e seus derivados, tá? Eles também estão presentes na pele e nos nossos músculos. E, por exemplo, se falta carboidrato, nós utilizamos os lipídios como reserva de energia para o nosso corpo, né? E aí nós identificamos dois tipos de lipídios, né? Através do exame de sangue, que é o HDL e o LDL. O LDL, pessoal, é conhecido como a gordura ruim, o colesterol ruim. Ele é responsável, né, também por provocar infartos, AVC e provocar a doença que nós conhecemos como arteriosclerose, que é o entupimento das nossas veias. E nós temos, ao contrário do colesterol ruim, o colesterol HDL, que é o bom. E nós encontramos, né, essa gordura boa em peixes, abacate e outras fontes de gorduras que são boas, né? Como, por exemplo, na banha do porco. Ajuda também na eliminação do colesterol ruim. Ou seja, quanto maior for o seu colesterol HDL, o seu colesterol bom, ele vai ajudar na eliminação desse colesterol ruim. Mas cuidado, pessoal. Exagerar, por exemplo, em frituras, como batata frita, pastéis, coxinhas, né? Significa que nós estamos exagerando no consumo dos lipídios. E aí, por exemplo, a gente pode desenvolver doenças do coração, como infarto, AVC e outras coisas. Pessoal, só um instante. Pessoal, voltei aqui. Vamos dar continuidade. Eu tive que resolver uma questão aqui importante. Então, vejam bem, pessoal, só relembrando, né, como nós exageramos nas frituras, nos pastéis, comemos muita coxinha, nós vamos estar, né, mais suscetíveis, mais vulneráveis às doenças do coração, né? E aí, pessoal, o que são as vitaminas? Mas antes de falar um pouco sobre as vitaminas,
Vocês estão conseguindo compreender bem? Tem alguma dúvida? Dá pra Eu tô entender bem. entendendo. Pronto, pessoal. Só lembrando que qualquer dúvida, vocês têm toda a liberdade de abrir o microfone, tá? Para poder falar. Ou até mesmo utilizar o chat aí. Mas, dando continuidade, pessoal, agora a gente vai falar sobre as vitaminas. Alguém aqui, por exemplo, pessoal, já ouviu falar que leite é bom para os ossos e que a cenoura é boa para a visão? Já, Eu não. Não? eu já ouvi. Pronto. Isso é, na verdade, uma ideia ligada ao senso comum, mas isso tem sentido quando nós estudamos na ciência, né? Que o leite, como ele tem cálcio, né, e os ossos, eles precisam de cálcio para a sua formação, o leite vai acabar ajudando na formação dos ossos. E a cenoura, como ela tem a vitamina A é boa para a visão, né? E aí, pessoal, quando nós falamos de vitaminas, nós falamos de dois tipos de vitaminas, que são as vitaminas hidrossolúveis, né? As vitaminas, e é importante que vocês prestem atenção, ó, hidro, que está ligado à água, e solúvel é que pode ser dissolvido na água. Então, veja bem, vitaminas hidrossolúveis são aquelas que se dissolvem em água e devem ser ingeridas diariamente, uma vez que não podem ser armazenadas pelo organismo. Por exemplo, a vitamina B2, B6 e B12. Já as vitaminas lipossolúveis são aquelas que se dissolvem em lipídios, ou seja, se dissolvem na gordura e não em água. E outros são solventes orgânicos, e são armazenados, na verdade, pelo organismo, não sendo necessária, portanto, a sua frequente ingestão. Então, vejam só, pessoal. De um lado, nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água e precisam que nós ingerimos ela cotidianamente. Já ao contrário das vitaminas lipossolúveis, nós temos aquelas que não se dissolvem em águas, mas se dissolvem em gordura e não precisam que a gente tenha essa ingestão cotidiana. Mas, por exemplo, a ingestão uma vez por semana já é necessária. Exemplo disso, as vitaminas A, D, E e K. E aí, pessoal, nós encontramos as vitaminas nos carboidratos, nas proteínas, nos lipídios, né? Em todo tipo de alimento. Porque as vitaminas, eles compõem, na verdade, todos os alimentos que nós comemos, certo? Então, vejam só, pessoal. O que é importante, né, na verdade, falar sobre alimentação? Primeira coisa, porque falar de alimentação é falar do nosso dia a dia. Ou seja, é falar do modo como o qual nós alimentamos, né? E nós estamos, por exemplo, prevenindo as doenças que são prevenidas através da alimentação. Falar de alimentação é falar, né, e discutir sobre os nossos pratos e nossa qualidade de vida. Porque, de repente, né, algumas doenças surgem na nossa vida e nós não entendemos o porquê, mas está diretamente ligado à alimentação. Falar também sobre alimentação é falar sobre as problemáticas da falta de alimentos em nossa mesa todos os dias. Ok, pessoal? Vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, né, assim quando eu postar a atividade, que, por exemplo, o Brasil exportou e alimentou, na verdade, o Brasil alimentou, né, cerca de 10 bilhões de pessoas no decorrer do ano, né? Perdão, não alimentou 10 bilhões, mas exportou 10 bilhões em alimentos para o mundo, né? Só que, em compensação, aqui no Brasil, existem 10 milhões de pessoas que passam por insegurança alimentar. O que significa isso, professor? Que hoje no Brasil, existem 10 milhões de pessoas que não se alimentam da forma que seria ideal. Que não tem, por exemplo, as 3 refeições diárias. Tá? Então, quando nós falamos sobre alimentação, nós também estamos falando dessa questão de qualidade de vida, das problemáticas da falta de alimentos. Tá? E aí, pessoal, fica aqui um questionamento, né? Um questionamento no final desse conteúdo. Para vocês, a alimentação tida como vegana, ela é saudável? Sim, E aí, Ana Carolina, você concorda com essa afirmação aí do colega de que a alimentação vegana é saudável? Fala mais alto.
Então, vejam só, pessoal. Esse, na verdade, é um questionamento que eu queria deixar para vocês, né? Para vocês até pesquisarem. A alimentação tida como vegana é saudável? Né? Fica esse questionamento aí. E aí, pessoal, esse na verdade, o nosso último questionamento, né? Eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção, né? Pelo conteúdo, né? Por prestar atenção na nossa aula, tá? E assim, pessoal, agora eu abro o momento para perguntas, né? Para possíveis dúvidas que vocês possam ter. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pedro, Nicole, Eu Rubens? pesquisei, professor, sobre a alimentação vegana. E aí, o que é que você achou? Vou colocar no chat. Certo. Pois a alimentação, né? Isso que você colocou aí no chat, que vocês todos viram, né? A alimentação vegana ajuda a prevenir diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas. A grande vantagem da dieta vegana, né? É que ela ajuda tanto na prevenção quanto na questão do tratamento, né? Por que isso acontece, pessoal, né? Esse é outro questionamento. Então, é justamente esse questionamento que eu quero deixar para vocês. Outra coisa, pessoal, quando nós falamos sobre alimentação e nutrientes, nós, obviamente, falamos sobre alimentação saudável. E aí fica o questionamento, né? O que é uma alimentação saudável? A alimentação vegana, pessoal, é uma alimentação que não permite, né? É um tipo estrito de alimentação que não permite a ingestão de nada que for animal. Ou seja, nem ovos, nem leite, nem carne. Tá? E também não permite o uso de produtos. Né? Quem é vegano não permite o uso de produtos que são de origem animal. E aí fica a pergunta, será que deixar de ingerir leite, ovos e carne, não acaba prejudicando a nossa alimentação dita como saudável? Fica esse questionamento, né? A gente tem diversas pesquisas, né, que vão falar um pouco sobre isso, mas é uma curiosidade que eu quero deixar para vocês pesquisarem, né? E para os demais alunos que vão assistir essa aula. Será que a alimentação vegana ela é saudável? Qual é a diferença, né? Será que nós conseguimos, através da alimentação vegana, repor o que nós não conseguimos absorver quando nós ingerimos as proteínas de origem animal? Fica esse questionamento. Mas aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? João Pedro, Raí, Ana Carolina, Pedro, Rubens, Emanuel, Nicole. Querem fazer alguma pergunta? Eu não. Nem eu. Agora, se Certo. o professor quiser perguntar alguma, Não, por enquanto são essas. Quando lançar a atividade lá no grupo Sala de Aula, eu vou avisar no grupo, tá? Eu vou lançar ela assim que eu conseguir publicar o vídeo lá no Google Sala de Aula. E aí lá vai ter atividade para vocês fazerem, que é quando vocês vão exercitar o conteúdo que nós vimos durante essa aula, tá? Mas antes disso, pessoal, eu vou fazer a chamada, tá? Então, se atentem aí. O Emanuel Antônio, é o Emanuel Antônio da Silva Oliveira? Sim, professor. Pedro, né? Presente aqui. Vamos lá. Nicole Alves. É a Nicole de Almeida Alves? É, Praça. O Rubens, que é o José Rubens Gonzaga, não é isso? eu estou presente com o professor. Certo, já marquei aqui. O Pedro Henrique. É o Pedro Henrique Martins Pereira? Sim. Massa. Ana Carolina Sanches, que eu já sei. E o Raí dos Santos Paulino está aqui. Então, vejam só, pessoal. Por hoje é só. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente se despede por aqui, tá bom? Assim, quando eu disponibilizar a atividade, eu vou falar lá no grupo. Tá? ok. Ok? Foi um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.
Tchau, professor. Tchau.